Shalom, shalom, queridos. Vamos continuar, né? Hoje o assunto é feitiçaria. E, a gente abordou algumas coisas, né, no decorrer aí. Por exemplo, a questão da rebelião, a questão de Jezabel, porque o que é feitiçaria, queridos? Feitiçaria é quando eu pego elementos e misturo esses elementos com um propósito. E daí, como que a gente pode praticar feitiçaria hoje em nosso meio, né? A gente já falou da rebelião, a gente já falou das formas de manipulação de Jezabel. A gente pode fazer orações feiticeiras. E daí talvez você pergunte assim, mas se é manipulação de elementos, o que eu estou manipulando numa oração, né? Eu estou manipulando o meu sentimento, seja de ira, seja de revolta, seja de inveja. Eu estou manipulando esse sentimento, movendo uma dimensão espiritual com a minha voz, com aquilo que sai de mim, para a destruição de uma pessoa, né? Quando declara, você vai ver o juiz de Deus, você vai ver porque você tocou, queridos, olha, deixa eu falar um negócio, todos nós temos valor diante do Senhor, todos nós, e eu não preciso orar para que, eu preciso orar para que Deus julgue as minhas causas, e isso tem um risco muito alto, porque Deus é justo. Se eu entro e peço para o Senhor trazer justiça acerca de mim, Ele não vai analisar só a dor que foi causada em mim. Ele também vai me analisar. Eu quero que você imagine aí um bandido com uma ficha criminal chegando diante do juiz e falando aqui, olha aqui, juiz, fulano me roubou. Mas o juiz tem que analisar ele. Porque para você entrar diante do juiz, você tem que expor quem você é, expor sua identidade, sua documentação. Daí quando o juiz olha, fala assim, é verdade, fizeram contra você, mas você também fez, vem cá, você está preso. Né? E às vezes a gente, a gente entra diante do Senhor para a nossa própria condenação, né? Porque a gente entra pedindo justiça, mas nós não somos encontrados íntegros, santificados diante do Senhor. Daí isso vai dar um problema para nós. Mas eu não preciso pedir que Deus te trate. Porque, queridos, é certo, o que o homem planta, ele vai colher. Então, isso é um princípio que não vai ser descumprido nunca. Eu plantei, eu vou colher. E às vezes demora um tempo, né? Quem conhece acerca de plantação sabe que tem árvores que você planta, por exemplo, a bananeira. Uma questão de meses ela já está produzindo frutos. Mas se você plantar uma tamareira, uma castanheira, talvez você nem veja a frutificação dessa árvore. As suas gerações vão ver. Então, tem orações que são totalmente desnecessárias. Mas o que eu quero trazer hoje, na verdade, são algumas coisas que essas feitiçarias praticadas por mim ou por meus antepassados podem causar na minha vida hoje. Vamos lá. Em Deuteronômio 18, do 10 ao 14, diz assim: Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal abominação ao Senhor, que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações o Senhor teu Deus te lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque essas nações que há de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores. Porém, a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Então, queridos, existem coisas que são reais, elas acontecem, porque teve um tempo que na igreja falava assim, essas coisas são mentiras. Não são mentiras, queridos, elas são verdades. Mas o que a Bíblia está dizendo é, vocês não são permitidos fazer isso. Vocês têm um Deus vivo. Então é a mim que vocês vão recorrer.
né? Como Josué disse assim, olha, hoje vocês têm o direito de escolha. Quem que vocês vão servir? Mas eu já quero declarar, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Queridos, todas as vezes que o Senhor nos proíbe de fazer algo, Ele não está nos impedindo de fazer algo legal porque Ele é um Deus perverso e quer nos manter cativos. Muito pelo contrário. Todas as vezes que o Senhor nos impede de fazer algo, que Ele nos proíbe de fazer algo, é porque Ele sabe a consequência desse algo e Ele está nos chamando a viver uma vida de liberdade, porque a consequência desse algo vai ser aprisionamento. Então Ele está nos chamando, ei, não faz isso, porque eu sei que a consequência disso trará danos para a sua vida. Eu quero te proteger. Eu conheço todas as coisas. Eu sou Deus que vê todas as coisas. Você é limitado, confia em mim. Eu estou te chamando por uma vida de cuidado, de proteção. E daí talvez você não tenha praticado grandes coisas ou nem tenha praticado nada relacionado a isso, mas vive alguns tipos de ataque. Porque todos que se envolvem com essas práticas, queridos, eles entram debaixo de um ataque de morte. Por quê? Olha o que a Bíblia diz em Êxodo 22:18. A feiticeira não deixará viver. Então, todas as vezes que existe essa prática, um espírito de morte é lançado. E essa pessoa passa a ser caçada por esse espírito de morte. Às vezes morte física, às vezes um adoecimento constante, que é característica da morte. Às vezes a finança que está em morte, o casamento que está em morte, os filhos que estão em morte, atmosferas de morte vão estar envolvendo essa pessoa. Provavelmente, mesmo que ela não tenha praticado, alguém na linhagem praticou. E isso foi liberado para a geração, para que esse ataque continuasse, para que essa caça fosse estabelecida nessa linhagem. E daí, queridos, isso é um problema porque às vezes nós olhamos e daí lembra que eu falei com vocês sobre a questão da maldição? Maldição sem causa não encontra pouso. Às vezes nós olhamos e falamos assim, mas gente, eu não fiz nada tão grande. Porque eu já falei sobre isso, a gente entra no arrependimento por níveis de comparação. Então eu olho alguém que derramou sangue, alguém que praticou até matança humana para fazer sacrifícios. E eu penso assim, eu não fiz nada disso. O que eu fiz foi, sei lá, leitura de mão. O que eu fiz foi consultar uma revistinha e ver a sorte. Não é tão grande assim para abrir uma porta tão grande. Queridos, deixa eu falar. Eu quero que você imagine aí. O quarto da bagunça. Mas não imagine o quarto da bagunça baseado naquela questão de que o negócio está fora de lugar, eu tenho que colocar em ordem, tal, tal, tal. Não, eu quero que você imagine o quarto da bagunça com a visão do compulsivo. Que é aquele negócio, já viu o filme? Você abre a porta, o trem desmorona tudo em cima de você. Imagine esse quarto. Então, existem os enganos, os lixos, as práticas dos nossos, queridos, de todos nós, os nossos antepassados. E esse quarto está fechado, porque a maldição sem causa ela não encontra pouso. A partir do momento que eu pratiquei algo, ainda que este algo seja pequeno, este pequeno é a chave que eu estou abrindo. Entende? Então, talvez o meu antepassado teve práticas terríveis dentro dessa área. Mas eu fui lá e só via a revistinha. E eu via mesmo, tá? Quando eu era adolescente. Eu só via a revistinha. O que eu estou fazendo? Eu estou abrindo essa porta. E daí toda essa avalanche de sujeira, de pecado, ele vai vir sobre mim. Entende? E daí eu vou começar a ser caçado por um espírito de morte. Por quê? Porque de alguma forma eu abri a porta. Qual é a minha postura diante disso? Hoje, cristão, né? Convertido, vivendo o caminho. Vamos voltar. Primeiro, o arrependimento.
eu preciso me arrepender das obras mortas. Segundo, né, eu preciso confessar isso diante do Senhor e quebrar e fechar essa porta novamente, para que esse lixo geracional não tenha acesso à minha geração. Agora, queridos, eu quero trazer uma prática dentro dessa questão. Eu já falei isso, eu acho que naqueles vídeos do Reset, mas dentro dessa questão eu quero trazer uma prática que eu tenho visto assim muito comum no nosso meio. E que eu mesma cheguei a cair nisso, mas não deu tempo de eu ir longe porque o Senhor me trouxe uma correção assim de todo tamanho. Nesse texto de Deuteronômio 18, que vai falando, né? Não achará no meio de vocês agoureiro, feiticeiro, encantador, necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Queridos, o Senhor proíbe a comunicação com os mortos. Preste atenção. O Senhor proíbe a comunicação com os mortos. O que é eu me comunicar com os mortos? É eu dobrar o joelho, acender uma vela, fazer a prece? Não, querido, o Senhor está falando que ele proíbe a comunicação. É eu perguntar, eu ter direção. Deixa eu dar uma olhada aqui só um pouquinho. No original aqui. Só um minutinho. Consulte. Olha só. Consulte a palavra Shaal, não sei pronunciar, tá em hebraico. Que quer dizer o quê? Quer dizer perguntar, inquirir, pedir emprestado, pedir esmola, perguntar, pedir um favor, emprestar, indagar, inquirir, consultar, buscar, perguntar, pedir licença para ausentar-se, indagar cuidadosamente, pedir esmolas, praticar mendicância, ser dado mediante solicitação, conceder, transferir para permitir que alguém peça, conceder ou emprestar, conceder ou transferir para alguém. Então, aqui está falando de vários tipos de comunicação. Você viu que aqui não tem nada relacionado a clamor, a oração, a reza, nada. Está falando acerca de comunicação, pedir, emprestar, falar. Está relacionado ao relacionamento com o outro. E isso tem acontecido de uma forma muito grande no nosso meio. Vamos lá. Morre o amigo. Morre o pai, morre a mãe, morre o irmão. O que as pessoas fazem? Elas vão para o Instagram, elas vão para o Facebook e elas não falam acerca da pessoa. Elas conversam com a pessoa numa postagem. Porque eu vou sentir sua falta, porque ela começa a conversar. Daí passa um ano, o Facebook vai lá e fala, né, mostra. Olha, tá fazendo um ano. Daí a pessoa vai lá e republica, e daí começa novamente. Você hoje está fazendo um ano que você se foi, como você era importante para mim. Eu espero que você esteja bem, queridos. Eu tô falando de crente. E isso é um tipo de comunicação. Meu pai faleceu tem 4 anos, eu acho, 4 anos. E logo quando ele faleceu, ficam os problemas, né, queridos, de documentação, de inventário, quem já passou por isso sabe, né? E daí a gente, quando começou a mexer com as documentações, a gente começou a ver algumas coisas que meu pai procrastinou. Meu pai não deixou dívida, não deixou problemas sérios assim, mas algumas coisas que ele procrastinou relacionadas à casa deles e tal, e que acabou virando um problema. Por exemplo, ele comprou a casa e a casa era só um contrato de compra e venda antigo, daí tem toda a dificuldade para inventário. Tá, problemas assim, problemas administrativos mesmo. E um dia eu tô aqui em casa, e eu que estava resolvendo tudo isso. E um dia eu tô aqui em casa fazendo comida, e aquele monte, minha cabeça cheia, com um monte de problema para resolver, problema de mudança da minha mãe, problema do velório, um monte de problema. E daí começou a vir à tona, né, essas questões de documentação. E eu fiz um comentário em voz alta. E eu falei assim, esse é o Dionísio, meu pai chamava Dionísio. Só deixou o problema. Queridos, foi esse meu comentário.
A hora que eu falei isso, o Espírito Santo falou comigo. Desde quando eu te autorizei a conversar com mortos? Queridos, quando eu ouvi aquilo, eu levei um choque. Um choque, porque daí eu parei para analisar. E eu vi que realmente eu estava falando com meu pai que estava morto. Eu não estava conversando com alguém acerca de um problema e citei o meu pai. Não, eu me referi diretamente a ele, citando o nome dele, falando com ele. E o Senhor me corrigiu. E nesse momento me caiu esse entendimento de que muitas vezes nós estamos fazendo isso no nosso dia a dia, na nossa constância, porque alguém fez, e você pode ter certeza que quem começou essa obra não foi alguém movido pelo Espírito de Deus. Mas daí a gente vê as coisas, a gente vai vendo Facebook, Instagram, e a gente não passa pelo filtro da palavra, e a gente vai reproduzindo. E isso hoje virou uma fortaleza, porque talvez você vai ouvir isso, que eu estou falando aqui agora, e você vai questionar e falar assim, ai, que exagero, é só uma publicação. Mas quem está vendo essa publicação? Você está se comunicando a quem? Então, essas práticas, elas envolvem muita coisa, né? Elas envolvem adivinhação, que muitas vezes pessoas agem no espírito da adivinhação, achando que está agindo no espírito da profecia. Elas são agoureiras, elas predizem o futuro ou elas amaldiçoam o futuro, né? Encantador, que a gente já falou, do espírito de encantamento, do espírito de engano, a gente já falou sobre isso. E elas vão agindo, aqui fala do mágico, né? Que são pessoas que agem, eu estou colocando agora como cristãos, fazendo truques como se fossem milagres. E já houve várias denúncias acerca de coisas assim. E muitas vezes a gente pensa que é uma questão boba. Queridos, mas eu quero que você veja, deixa eu ver se eu acho aqui o texto, de Apocalipse, eu acho que é 22, deixa eu só ver aqui. Apocalipse 22. Fora do quê? Fora do reino. Ficarão os cães, os feiticeiros. O que é feiticeiro aqui nessa palavra? É aqueles que pertencem às artes mágicas. Então, assim, a todo esse arsenal que a gente acabou de ler em Deuteronômio. Os impuros, os assassinos, os idólatras e todos aqueles que amam e praticam a mentira. Então, você vê que nesse contexto aqui de Apocalipse, o feiticeiro, o impuro, o mentiroso, o idólatra e o assassino, está tudo no mesmo pacote. Vão ficar fora do reino de Deus. Então, isso é muito sério, queridos. Isso é muito sério. E daí você pode voltar e dizer assim, não, eu não me encontro nisso, eu não me encontro nessa prática. Glória a Deus. Então, você não se encontra nessa referência de Apocalipse. Porém, por causa do geracional, você pode estar se encontrando debaixo de um ataque de morte. Onde muitos problemas estão acontecendo, as coisas morrem constantemente, o relacionamento morre, pessoas morrem, a saúde está em estágio de morte constantemente. Por quê? Porque o feiticeiro não é para deixar viver. E por causa da iniquidade, né, geracional, lembra, a gente já falou sobre isso. Quando o Senhor nos olha, Ele encontra essa iniquidade geracional em nós. E daí esse decreto de morte. Queridos, deixa eu falar. Deus é justo. A nossa justiça, ela é muito falha. Como é que funciona a nossa justiça? O traficante que seja preso, que tenha pena de morte. Mas se o meu filho for traficante, tenha misericórdia dele. É assim ou não é? O pedófilo mata. Mata tudo, nenhum presta. Mas se o meu filho for um pedófilo, tenha misericórdia. Ele é um menino bom. A justiça de Deus não é assim. A justiça de Deus é justa. Redundante falar isso, né? Mas a justiça de Deus, ela é justa. O Senhor não olha ao lado.
ele não tem preferências, ele tem a verdade. E ele pratica e exerce a verdade. Por isso que ele é o justo juiz. Então, quando ele encontra essas bases em mim, a lei é para todos. Queridos, o sol nasce para todos, a chuva é para todos. Existem muitos princípios. O princípio da semeadura é para todos. A salvação é para aqueles que andam em Cristo, que aceitam a obra de Cristo. O reino é para aqueles que decidem viver as verdades da palavra, dão um passo além. Mas os princípios, a justiça de Deus é para todos. Todos vão comparecer diante do tribunal do Senhor, todos. Absolutamente todos. E daí a gente volta lá para o que eu falei no começo. Não adianta eu pedir, né, Senhor, julga isso aqui, porque o Senhor vai olhar para a minha vida. Porque Ele é justo, Ele nunca vai julgar uma causa sem julgar a outra. Ele sempre vai colocar na balança. E o lado que pender, o lado que tiver com problema, a palavra dele será aplicada, queridos. Então, se for encontrado feitiçaria em nós, vai ser encontrado em nós decretos de morte, decretos de cassação, decretos de falência. Porque o Senhor não vai deixar de exercer a palavra dele porque nós achamos, pensamos ou sentimos. Então, que nesse dia a gente venha tratar essas práticas que está ali em Deuteronômio, que está aqui em Apocalipse, como pecado. Tratar com verdade, com sinceridade, com maturidade e nos desligarmos dessas questões. O Senhor seja de uma forma poderosa sobre sua vida, trazendo entendimento, trazendo revelação. Se for necessário que o Senhor traga à luz, à sua memória, aquilo que tem que ser colocado realmente em arrependimento. Se necessário for que o Senhor traga visão, revelação acerca das práticas dos antepassados. Se necessário for que o Senhor atue com tudo aquilo que é necessário, mas que você seja posto na luz. Você seja arrancado dessas atmosferas de engano, de trevas e posto na luz. E na luz do Senhor você se desvencilhe. Em nome de Jesus, se desvencilhe de toda a prática de engano e feitiçaria. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que seus olhos sejam abertos, que a sua genética espiritual seja limpa, que você seja cada vez mais santificado pelo Senhor. Santificado pelo Senhor, cada dia mais a sua imagem e a sua semelhança, para ser e estabelecer o reino de Deus nessa terra. Que o Senhor te abençoe e te guarde. A gente volta amanhã, em nome de Jesus. Shalom, shalom, queridos.